Olá, bem-vindo a mais um bloco de português língua não materna, nível intermédio. Hoje vamos falar de números. E se estamos a falar de números, vamos falar de matemática. Pois é aula de português, mas vamos falar de matemática. Já vamos ver então o que é que o nosso bloco nos reserva para hoje. A matemática é divertida, é o nosso tema de hoje. O plano para a aula de hoje: a audição e compreensão da entrevista de Inês Guimarães, a Math Girl, visionamento do vídeo da notícia estudante da Universidade do Porto, é youtuber da matemática, curiosidades matemáticas relacionadas com os números, escrita de números por extenso. No final deste bloco, vais ser capaz de relatar aspectos divertidos e curiosidades da matemática e indicar a ordem numérica até 100. Chamo aqui a atenção para ali Math Girl, que significa, portanto, a miúda da matemática, mas girl não está corretamente escrito em inglês, porque aquele foi o nome que, portanto, que a menina da matemática, não é, a miúda da matemática, adotou para o seu canal do YouTube. Portanto, girl não se escreve assim, escreve-se com o i, não é, como sabem, e não queremos que ninguém fique a pensar que estamos a escrever mal o inglês, não é nada disso. É mesmo assim o nome do canal do YouTube desta jovem que é Inês Guimarães. As aprendizagens essenciais para hoje: compreensão oral, leitura, escrita, gramática, interação cultural. Os atos comunicativos privilegiados para hoje: relatar aspectos divertidos e curiosidades matemáticos, usar termos matemáticos. E então vamos ouvir aqui uma entrevista de uma jovem que tem um gosto especial pela matemática e que até criou um canal no YouTube a falar de curiosidades matemáticas e coisas muito interessantes que com certeza vais gostar e vais ver como a matemática de facto é divertida. Vamos ouvir. E a matemática não tem de ser uma seca. A prova disso é a Inês Guimarães, que faz dela um sucesso no YouTube. Por isso mesmo, se tem por aí de convencer os mais novos a aplicarem-se na disciplina, é seguir o canal da Inês, chama-se Math Girl. A Inês está connosco via Skype. Inês, bem-vinda. Olá, obrigada pela disponibilidade. Inês, eu hoje confesso que estive a fazer assim aquela figurinha triste, não é? Podemos dizer, a ver os teus vídeos. Porquê? Porque me ri imenso sozinha a ver os vídeos e, portanto, eu gostava de começar por te perguntar como é que tudo isto surgiu. Foi uma brincadeira ou levaste logo isto tudo muito a sério? Opa, eu sempre gostei muito de comunicar. Por exemplo, em português eu gostava imenso de apresentar livros e também quando eu andava na escola participei em imensos concursos de fazer vídeos, portanto foi uma coisa que eu sempre gostei. E também sempre gostei de matemática, então a certa altura eu pensei, por que não unir estas duas coisas e comunicar matemática para as pessoas de uma forma mais divertida e diferente. Então comecei primeiro por publicar vídeos numa página de Facebook e depois atirei-me para o YouTube e fiquei. E já tens 51 mil seguidores, mais de 1,5 milhão de visualizações nos teus vídeos. Estavas à espera que tudo isto atingisse estas proporções tão grandes ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Não estava à espera nem de longe nem de perto. Isto começou simplesmente como um hobby. Aliás, ainda hoje é um hobby, apesar desses números. Não estava mesmo à espera que houvesse tanta gente disposta a ouvir matemática e a ficar no canal. Portanto, foi uma grande surpresa. E fazes tudo sozinha? Sim, na maior parte das vezes sim, desde escrever o guião, montar o tripé e a câmara, gravar, editar, na maior parte das vezes sim, mas às vezes os meus pais dão-me uma mãozinha. Muito bem, então acabaste de ouvir esta entrevista com a Inês Guimarães, que é youtuber e que faz, portanto, vídeos sobre matemática e que teve muito sucesso. Ela própria ficou surpreendida com este sucesso todo. E vamos ver que este sucesso que ela teve no YouTube depois trouxe-lhe outras oportunidades. Vamos ver isso mais à frente. Então, agora, de acordo com aquilo que nós ouvimos, não é, na entrevista, vamos então completar este resumo, por assim dizer, daquilo que foi falado no vídeo. Também puderam reparar que no vídeo a Inês, como é jovem, utiliza uma linguagem adequada à sua idade. Portanto, também utiliza uma linguagem mais descontraída e juvenil, de acordo com a sua idade. E isso também foi uma forma de motivar os mais jovens
a compreenderem melhor a matemática, porque está explicada com uma linguagem mais acessível para quem também é jovem e que compreendem bem a mesma linguagem. Então temos aqui o texto para completar, temos ali as palavras destacadas: sozinha, comunicar, sucesso, divertida, vídeos e objetivo. São estas as palavras que nós vamos utilizar para completar então este resumo que temos aqui da entrevista. E então temos aqui: Inês Magalhães faz da matemática nas redes sociais. A jornalista que a entrevistou divertiu-se a ver os seus. O da Inês é a matemática às pessoas de forma diferente. Quando começou os seus vídeos, não estava à espera de tanto sucesso. Normalmente prepara tudo e faz os vídeos, e vamos ver então quais são as palavras que vamos colocar nestes espaços que temos aqui. Então, vamos lá ver. Inês Magalhães faz da matemática nas redes sociais quê? Sucesso, não é? A jornalista que a entrevistou divertiu-se a ver os seus quê? Os seus vídeos. Portanto, ela até disse que se tinha divertido imenso, que se fartou de rir. O objetivo da Inês é fazer o quê? Comunicar a matemática às pessoas de forma quê? Divertida e diferente. Quando começou a publicar os seus vídeos, não estava à espera de tanto sucesso. Normalmente, prepara tudo e faz os vídeos. Qual é a palavra que nos falta? Sozinha. Muito bem. Então, vamos ler tudo. Então, Inês Magalhães faz da matemática sucesso nas redes sociais. A jornalista que a entrevistou divertiu-se a ver os seus vídeos. O objetivo da Inês é comunicar a matemática às pessoas de forma divertida e diferente. Quando começou a publicar os seus vídeos, não estava à espera de tanto sucesso. Normalmente prepara tudo e faz os vídeos sozinha. Muito bem. Agora, nós ouvimos ali algumas expressões durante aquela conversa, não é? E vamos ver então o que é que elas significam. Nós ouvimos logo no início dizer: a matemática não tem que ser uma seca. O que é que significa ser uma seca? Já ouviste esta expressão, certamente, e provavelmente até pode ser que já saibas o significado, não é? Mas como aqui a palavra seca acaba por ter um sentido diferente daquilo que a própria palavra significa, poderia causar alguma dificuldade, podemos assim dizer. Então temos aqui, como hipóteses, a matemática não tem que dar sede. Temos a matemática não tem que ser aborrecida e a matemática não tem que ser séria. Portanto, destas três que nós temos aqui, qual é aquela expressão que corresponde, que é equivalente àquela que ouvimos, que era: a matemática não tem que ser uma seca? Então, qual é? É exatamente esta. A matemática não tem que ser aborrecida, porque a matemática pode ser divertida, como nós ouvimos a Inês dizer no vídeo, no áudio, aliás. Portanto, então, aqui, a matemática não tem que ser uma seca, significa a matemática não tem que ser aborrecida. Ali quando diz, portanto, as outras opções, portanto, não serviam para aqui. E depois temos, às vezes, os meus pais dão-me uma mãozinha. Portanto, quando ela falava sobre a forma como fazia o seu trabalho, não é? Ela disse que fazia quase tudo sozinha e que os pais davam, por vezes, uma mãozinha. E então, o que é que significa dar uma mãozinha, não é? Então, temos aqui as três hipóteses. Às vezes, os meus pais querem pôr a mão nos vídeos. Às vezes, os meus pais dão-me as mãos. Ou, às vezes, os meus pais dão-me uma pequena ajuda. Qual é a expressão aqui que corresponde
àquela que temos na frase: às vezes os meus pais dão-me uma mãozinha. Dar uma mãozinha a alguém, o que é que significa? É exatamente isto. Dar uma mãozinha é dar uma pequena ajuda. Portanto, a expressão equivalente, neste caso, é: às vezes os meus pais dão-me uma pequena ajuda. Portanto, então, a matemática não tem que ser uma seca, significa a matemática não tem que ser aborrecida, e às vezes os meus pais dão-me uma mãozinha. A frase equivalente é: às vezes os meus pais dão-me uma pequena ajuda. Vamos avançar. Agora vamos ver aqui uma reportagem que também foi feita com a Inês Guimarães e que fala do seu trabalho. Vamos ouvir. É conhecida como a miúda da matemática e está em grande destaque no YouTube. Chama-se Inês, é estudante universitária e dedica-se a fazer vídeos divertidos sobre vários temas relacionados com a matemática que estão a ser um sucesso nas redes sociais. Olá pessoal! Hoje vou falar-vos de 3 problemas que surgiram em meados do século V a.C. na Grécia Antiga e comeram a cabeça dos matemáticos durante mais de 2000 anos. Inês Guimarães é Math Girl, a miúda da matemática. Faz furor no YouTube e nas redes sociais com vídeos que desafiam as últimas tendências. A linguagem é jovem e descontraída, mas Inês fala exclusivamente sobre um bicho-papão para muitos estudantes: a matemática. Eu tento ter uma grande diversidade de vídeos. Alguns deles são um bocado mais técnicos, ou seja, aparecem mais formas, tem um bocadinho mais de matemática. Outros têm a ver com a história da matemática, ou seja, como é que a matemática era feita antigamente. Depois também tem muitas curiosidades matemáticas, tem alguns vídeos de desafios matemáticos. O sucesso no YouTube despertou o interesse de uma editora e assim nasceu um livro de Inês com desafios matemáticos. O livro está escrito numa linguagem muito atual, dos jovens, não é? Como eu estou a falar aqui, tipo, super descontraído. E é uma série de desafios matemáticos, mas que vêm enquadrados em histórias. Os números mostram que nem todos são apreciadores da matemática. No último ano letivo, quase 15% dos alunos chumbaram no exame do 12º ano. Inês, ou Math Girl, quer provar que o mundo das contas não é assim tão complicado. Há muitos estereótipos, há muitas ideias pré-concebidas que as pessoas têm perante a matemática e que são só pessoas malucas com óculos e que não fazem mais nada da vida. Na verdade não, quer dizer, toda a gente tem as suas pancas, mas os matemáticos, ok, também há matemáticos malucos, mas a maior parte é bastante normal. Nós somos pessoas normais que gostamos de matemática como outros gostam de futebol ou de história de português ou o que quer que seja. Inês Guimarães está a concluir a licenciatura em Matemática na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Pretende concluir o mestrado na área, claro, da matemática. Muito bem. Acabámos de ouvir esta reportagem sobre, portanto, aqui a nossa youtuber, não é verdade? E então nós agora vamos aqui responder a estes exercícios e ver se as afirmações são verdadeiras ou falsas de acordo com aquilo que nós vimos no vídeo, não é? Que vimos e ouvimos falar no vídeo. Portanto, ali puderam ver que o gosto pela matemática desta jovem trouxe-lhe também a oportunidade de publicar um livro a partir das suas iniciativas que teve de colocar os seus vídeos sobre a matemática nas redes sociais. Ora bem, então, de acordo com aquilo que nós ouvimos, não é? Vamos ver se estas afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, temos aqui: a miúda da matemática é aluna do ensino secundário. O seu sucesso na internet deu origem a um livro com problemas e desafios matemáticos. Inês produz e publica vídeos sobre diversos temas da matemática. A linguagem usada no livro é complicada e formal. No livro, os desafios matemáticos estão enquadrados em histórias. Inês acha que os matemáticos são pessoas loucas. Ora bem, então, de acordo com aquilo que nós ouvimos, não é? E com aquilo que nós vimos no vídeo, vamos então verificar estas frases. Então temos a primeira: a miúda da matemática é aluna do ensino secundário. O que é que te parece? É verdadeira ou falsa? Portanto, se ela anda na Universidade do Porto, portanto não é aluna do secundário. Então, esta resposta é falsa, certo? Então agora, o seu sucesso na internet deu origem a um livro com problemas e desafios matemáticos.
Esta é verdadeira, não é? Portanto, nós até ouvimos ali dizer que uma editora se interessou e, portanto, convidou-a a fazer um livro. Então é verdadeiro. Inês produz e publica vídeos sobre diversos temas da matemática. Também é verdadeiro, não é? Portanto, ela falou de vários temas relacionados com a matemática, não publica só sobre uma determinada matéria. Depois temos a linguagem usada no livro é complicada e formal. Achas que é esse tipo de linguagem que há no livro? Portanto, ela também falou disso. Portanto, é falsa, não é? Porque ela utiliza uma linguagem juvenil, descontraída e simples. No livro, os desafios matemáticos estão enquadrados em histórias. Portanto, ela, quando fala do livro, não é? Refere que os desafios que aparecem no livro estão sempre contextualizados numa história. Então, é verdadeira. Inês acha que os matemáticos são pessoas loucas. Então, acham que ela própria, que gosta tanto de matemática, que é louca? É falso, obviamente. Então, vamos lá ao exercício seguinte. Mais uma vez, temos aqui algumas expressões, não é, que precisam de ser clarificadas. Porque esta jovem utiliza uma linguagem comum, popular, utiliza muitas expressões que têm, por vezes, palavras com outros significados para além daquele que as próprias palavras têm, não é? De acordo com o contexto. E então vamos ver o que é que significa aqui esta frase que temos aqui, que diz, portanto, quando ela diz que houve problemas no vídeo, não é? Que havia problemas que comeram a cabeça dos matemáticos. Então, portanto, temos ali, Inês fala de problemas que comeram a cabeça dos matemáticos durante mais de 2000 anos. O que é que significa esta expressão, não é? Comeram a cabeça dos matemáticos. O que é que isto quer dizer? E depois temos ali a segunda expressão, toda a gente tem as suas pancas. Portanto, temos aqui um exemplo de uma linguagem bastante informal, não é? Portanto, então temos aqui, para cada uma das frases, temos ali as possibilidades de significado. Temos duas opções. Portanto, ali na primeira, Inês fala de problemas que comeram a cabeça dos matemáticos durante mais de 2000 anos, significa que os problemas fizeram mal à cabeça dos matemáticos, que os problemas, portanto, dos problemas que obrigaram os matemáticos a refletir. Qual é aqui a opção correta? É esta mesmo, portanto, aqui quando ela fala de problemas que comeram a cabeça dos matemáticos durante mais de 2000 anos, não é? O que ela quer dizer é que, portanto, fala de problemas que obrigaram os matemáticos a pensar muito para tentar encontrar uma solução. E, portanto, aqui a expressão comeram a cabeça dos matemáticos é no sentido de terem que pensar muito sobre este assunto para tentar encontrar uma solução. Depois temos, toda a gente tem as suas pancas. Ora, aqui, o que é que ela quer dizer com isto? Ela quer dizer que portanto, que toda a gente tem as suas manias ou que toda a gente tem as suas ideias. Então, vamos ver qual é? Exatamente. Toda a gente tem as suas pancas, é o mesmo que dizer toda a gente tem as suas manias, não é? Cada um tem, de uma maneira ou de outra, as suas manias. Então, vamos aqui agora ver alguns aspectos curiosos com números. Já ouviste falar dos números Capicua? Pois é. O que é um número Capicua? Já ouviste falar? Vais ver como são interessantes. Então temos aqui, vamos ler o texto. O número é Capicua quando lido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, representa sempre o mesmo valor. Por exemplo, 77. Depois temos ali a seguir o número 1991. E depois temos ali o 251.152. Para obter um número Capicua a partir de outro, porque há formas de se obter um número Capicua, inverte-se a ordem dos algarismos
e soma-se ao número dado o número de vezes necessário até se encontrar o número capicua. Exemplo, temos ali o número 84, que depois é somado ao número com ordem, portanto, aos mesmos algarismos, mas invertendo a ordem, e, portanto, soma-se 84 mais 48, e que dá 132. E 132 ainda não é um número capicua. E então, vamos, em seguida, somar 132 mais o número 231, que corresponde ao 132 ao contrário, e depois vamos ter o número capicua, que é o 363. Portanto, e esse número é o número capicua. Portanto, os números capicua são aqueles que, lidos da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, não é? Ficam sempre igual. E, portanto, temos ali destacado o exemplo que temos ali. E agora já sabes como é que podes fazer o número capicua. E quando te falarem de números capicua, já sabes que são aqueles números que, lidos da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, são sempre iguais. E já sabes a forma de encontrar o número capicua, não é? Portanto, somando o número, mais o seu número na ordem inversa, e depois fazendo isso sucessivamente até encontrar o número que queremos. E neste caso, o número capicua que nós temos ali é o 363. Agora vamos ao número mágico. Temos aqui um outro exemplo de números interessantes. Então, o número mágico. Sabias que há um número que é considerado mágico? É o número 1089. Vê porquê. Portanto, escolhe um número de qualquer, portanto, um número qualquer de 3 algarismos diferentes. Depois temos ali o exemplo 792. Agora, inverte a ordem dos algarismos e subtrai o menor do maior. Portanto, invertendo o número, ficávamos com o número 297. Então, vamos subtrair, não é? Vamos fazer uma conta de menos, como se diz vulgarmente. Portanto, vamos subtrair o 297 por 792 e depois temos ali o resultado, que é 495. E depois vamos, então, somar, inverter o resultado, somar, e vai-nos dar o número mágico, que é, então, o 1089. E isto funciona com qualquer algarismo que escolhas. Portanto, têm que ser 3 algarismos diferentes, que primeiro subtrais o menor pelo maior, o resultado que te der, depois somas a esse número da forma invertida, não é? Portanto, ao contrário, e vamos ter sempre como resultado o 1089. Portanto, já sabes aqui mais outra forma divertida de trabalhar com números. E agora vamos ver um outro exemplo ainda. Portanto, aqui é o do número repetido. Sabias que é possível obter um resultado de uma operação que é a repetição do mesmo algarismo? Por exemplo, portanto, temos ali vários números 3, não é? Portanto, podemos ter uma operação em que o resultado seja sempre o número 3, ou sempre o número 4, ou 5, o número qualquer que tu queiras escolher. Portanto, o algarismo qualquer que tu queiras. Para obter o resultado como estes, ou resultados como estes, com os números repetidos, não é? Primeiro escolhes um algarismo de 0 a 9. E, portanto, pode ser o número, portanto, o algarismo que tu mais gostes, de 0 a 9. E depois, o que é que tens que fazer? Tens que multiplicar este número, não é? Para poderes fazer esta operação. Portanto, para este exercício é muito importante conhecer bem a tabuada do 9. E já vamos ver porquê. Portanto, escolhes o algarismo, agora escreves os números de 1 a 9, excluindo o número 8. Portanto, escreves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. O 8 nunca pode entrar. E em seguida, o que é que fazes? Vais multiplicar, não é? Portanto, vais multiplicar aquele número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, pelo número que escolheste
a multiplicar por 9, portanto, pelo resultado, não é? E, portanto, como nós ali tínhamos escolhido o número 7, então como é que fica a operação? Fica como temos ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, vezes 63, que é o resultado de 7 vezes 9, e o resultado vai-te dar aquele número que só tem 7. Portanto, aqui o resultado dá um número sempre igual. E isto pode ser feito para qualquer outro número. Portanto, o segredo aqui é usar sempre os números de 1 a 9, tirando o 8 não conta, e depois multiplicar pelo número que tu queres, vezes 9, e tens o resultado. Ora bem, agora vamos falar de numerais, não é? Os números também são utilizados na língua e, portanto, os adjetivos numerais são aqueles números que vulgarmente se chamavam de números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, por aí fora. E então temos aqui um exercício onde vamos escrever por extenso estes números. Então, escrever por extenso é escrever por letras, não é? E então temos aqui o número 8, portanto, o número 8, que, sendo ordinal, é o oitavo. Portanto, temos oitavo, depois a seguir temos décimo, depois temos 19º, de seguida 23º, depois 37º, depois 42º, em seguida 51º, depois 64º, em seguida 76º, depois 85º, em seguida 98º e, por fim, 100º. Portanto, estes são os números ordinais, porque indicam uma ordem, não é? Portanto, nós hoje estivemos a ver a importância da matemática e como ela pode ser divertida, não é? E vimos também algumas curiosidades. O desafio que te deixo para hoje é este. Portanto, podes escrever um número qualquer, não é? Mas podes escrever um problema em que utilizes o número Capicua 88. E ficamos por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.